você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo ainda tem muita grana para receber pela venda de jogadores. River Plate aceita vender atacante de seleção para o Flamengo com uma condição. Flamengo e Vasco vão fazer a final do Carioca Sub-20. Tite vai entrar em campo amanhã com um time misto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. A boa notícia dessa edição é que o Flamengo ainda tem 145 milhões de reais para receber pela venda de jogadores, que vão desde o Pablo Mari ao Thiago Maia. Enquanto os antes estão morrendo de inveja e torcem para o Flamengo quebrar, o malvadão só acumula grana de todos os lados, porque ainda falta receber 22 milhões de reais pela venda do volante João Gomes para o Wolverhampton da Inglaterra, 21 milhões do Internacional pela venda do volante Thiago Maia, 18 milhões do Grupo City pelo volante Vinícius Souza, o Vinição, 16 milhões do Famalicão de Portugal pelo zagueiro Otávio, 13 milhões do Corinthians pelo lateral direito Mateuzinho, 5 milhões de reais do Corinthians pelo goleiro Hugo Neneca, 12 milhões de reais do Crystal Palace do John Textor pelo atacante Matheus França, 11 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA pela venda do atacante Paquetá do Lyon para o West Ham da Inglaterra. 8 milhões de reais da revenda do Pablo Mari, que foi vendido ao Arsenal da Inglaterra para o Monza da Itália. 7 milhões do Almeria da Espanha pelo atacante Lázaro. 3 milhões de reais da venda do zagueiro Natan do Bragantino para Lazio da Itália. 3 milhões do Fortaleza pela venda do goleiro Santos e 2 milhões de reais pelo goleiro da base Cauã Souza, que foi vendido para o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O jogo dessa quinta-feira pela Libertadores entre Peñarol e Flamengo teve uma audiência espetacular de quase 2 milhões de espectadores. Segundo o colunista do UOL, Alan Simon, o número alcançado é o recorde entre todos os canais pagos em 2024. Com 2.000% de vantagem sobre o segundo lugar. A emissora do Grupo Disney transmitiu a partida com exclusividade. No total, a ESPN teve uma audiência superior a 3 milhões de espectadores durante os jogos de volta das quartas de final da Libertadores. O canal esportivo também transmitiu o jogo entre São Paulo e Botafogo, que foi dividido com a TV Globo em sinal aberto. Com a eliminação, o Flamengo deixou de ganhar 12,5 milhões de reais e, se fosse campeão, chegaria à premiação de 137,5 milhões de reais. Com isso, chegar à terceira fase consecutiva da Copa do Brasil se torna ainda mais importante, porque receberia 31,5 milhões de reais e, em caso de título, receberá 73,5 milhões de reais. Adversário do Flamengo no Brasileirão nesse domingo, o Atlético Paranaense vem tendo aí o Mengão como uma pedra no seu sapato nos últimos anos. No retrospecto recente entre eles, são 5 vitórias do Flamengo, 2 empates e 3 vitórias do Atlético Paranaense. No histórico geral, a vantagem do Flamengo se mantém, embora ainda apertada, sendo 32 vitórias contra 29 dos paranaenses e 19 empates. O jogo desse domingo marca o encontro de duas equipes que passam por um momento muito conturbado nessa temporada. Ambas recém-eliminadas de Copas Internacionais chegam cada uma com o seu objetivo distinto, nessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem como objetivo principal vencer para somar mais 3 pontos para se manter ali no G4. E o Atlético visa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. No jogo do primeiro turno, deu empate em 1-1 com um gol no finalzinho do jogo feito pelo garoto Everton Araújo. Segundo a coluna do Fla, apenas 17 mil ingressos haviam sido vendidos até ontem. Nenhum setor no Maracanã esgotou. Além disso, o setor sul sequer foi aberto. A expectativa é de que cerca de 30 a 40 mil torcedores estejam presentes e os ingressos continuam sendo vendidos no site do Flamengo.superingresso.com.br
com preços que variam de R$ 35 a R$ 400. A baixa procura pelos ingressos para este jogo se deve principalmente pelo desempenho ruim da equipe do Flamengo, porque nas últimas 10 partidas foram 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates, com o agravante ainda da eliminação na Libertadores essa semana. A bola vai rolar a partir das 20 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileiro. Apita o jogo David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro, de São Paulo, e Alex dos Santos, Santa Catarina. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. Existe a possibilidade do Tite entrar com um time alternativo, mas ele ainda não definiu a escalação para esse jogo, que vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube para todo o Brasil em TV paga. Vale lembrar que o atacante Carlinhos não joga porque levou o cartão vermelho no jogo contra o Grêmio na semana passada pelo Brasileiro. Nesse sábado, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, vai anunciar as sedes do Mundial de Clubes de 2025. A competição vai ser realizada nos Estados Unidos e esse evento de anúncio acontece no Central Park, em Nova York. A FIFA ainda não especificou quantas cidades e estádios vão receber a primeira edição do torneio com 32 equipes. O Mundial de Clubes vai acontecer entre os dias 15 de junho a 13 de julho e já tem 30 times confirmados. O Brasil já conta com o Flamengo, Palmeiras e Fluminense. O Atlético Mineiro e o Botafogo podem conseguir a última vaga sul-americana neste torneio, pois o campeão da Libertadores garante a sua classificação. Peñarol do Uruguai e Olímpia do Paraguai, caso o já classificado River Plate vença a competição, são as outras equipes que podem chegar. O Boca Júnior e o River Plate também já estão classificados por estarem entre os primeiros classificados no ranking da Conmebol. O Flamengo já conhece o seu adversário para a final do Carioca Sub-20. O time comandado pelo Felipe Luiz vai encarar novamente o Vasco no jogo decisivo do estadual da categoria. O confronto se repete depois do Vasco ter vencido no último ano o Mengão nos pênaltis por 5-4. Na manhã desse sábado, em São Januário, o Vasco eliminou o Fluminense após mais um empate. Assim como no jogo de ida em Xerém, o placar terminou em 1-1. Com a melhor campanha na Taça Guanabara, o Vasco tinha a vantagem de jogar por 2 empates. Já o Flamengo avançou depois de eliminar o Boa Vista, Depois do empate em 1-1 fora de casa, venceu por 2-0 o segundo jogo nessa última quinta-feira, aqui na Gávea. Para a final, o Vasco não vai ter a vantagem do empate, mas vai poder escolher se prefere iniciar a decisão em casa ou fazer o jogo da volta na Gávea. O Cruz Maltino terá a presença de alguns jogadores que costumam atuar pelo time profissional, como é o caso de JP, GB, Luiz Gustavo e Lincoln, que foram relacionados pela comissão técnica da equipe Sub-20. O Flamengo, por sua vez, espera também contar com o Matheus Gonçalves e o Lohan para essas 2 partidas que vão decidir o Carioca da categoria. Bom, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Um atacante muito conhecido aqui no Brasil vem acumulando bons números desde que chegou ao River Plate. Na equipe do El Monumental, ele se tornou uma peça muito importante e ganhou até mesmo novas oportunidades na seleção da Colômbia. Eu estou falando do centroavante Borja, que nesse ano já fez 27 gols em 37 partidas, sendo essa a sua melhor temporada da sua carreira profissional. Por isso, ele vem sendo cobiçado no mercado, com o Necaxa e até mesmo o Flamengo surgindo como interessados, segundo a imprensa argentina. As informações são do portal El Craque Deportivo, que agora traz uma nova atualização referente à situação do colombiano na equipe do River para 2025.
O portal afirma que o time argentino está disposto a vender o jogador e vai até mesmo reduzir a sua pedida para negociá-lo, abrindo mão da sua multa rescisória de 8 milhões de dólares. A ideia é que o jogador seja vendido por 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais na cotação atual, o que deve facilitar a vida dos interessados, como, por exemplo, o Flamengo. É importante deixar bem claro aqui que, além do Borja, o Flamengo avalia outras opções para substituir o Pedro, que infelizmente só volta no meio de 2025. E o Flamengo não deve renovar com o Gabriel Barbosa e deve negociar o Carlinhos, que não agradou. Mas, segundo o portal, ainda não iniciou qualquer tipo de negociação com o centroavante da seleção colombiana, que aqui no Brasil jogou no Palmeiras e no Grêmio. Aí eu te pergunto, você contrataria o Borja para 2025? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Amanhã eu vou dar os abraços que eu estou devendo. Fique esperto. Pra cima deles, Mengão!